E agora no nosso Band Empresarial a gente vai ter o prazer de falar com um grande amigo. Band Empresarial tem dessas coisas, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que a gente admira e que gosta. E esse é o caso de Walton Doria Pessoa, do escritório Pessoa e Pessoa. Walton, um prazer imenso estar recebendo aqui você no Band Empresarial. Prazer duplo, amigo. Primeiro estar conversando com você, como você falou aí, é recíproca verdadeira, um grande amigo. E segundo, por estar numa casa aqui que eu me sinto em casa, porque atendemos a Band aqui também, o escritório atende há muitos anos, e aqui em São Paulo, então estou duplamente feliz de estar com você e numa casa que eu me sinto bastante à vontade e que eu tenho um carinho muito grande. Feliz duplamente, né? Porque 40 anos do escritório e aqui dentro do proposto pelo Band Empresarial é descobrir um pouquinho como tanta gente aqui da nossa Bahia faz tanto sucesso. E uma das pontas é essa. Como conseguir fazer um escritório de advocacia 40 anos de existência? Bem, são diversos fatores, né? Primeiro, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos 500 colaboradores, parceiros, amigos, entre advogados, estagiários, funcionários. Somos 500 pessoas hoje, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, queria agradecer a todos, muito obrigado. Sem essa união, sem todo mundo trabalhando junto, com o mesmo objetivo, né, com os pilares que a gente herdou do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, né? Nós temos 40 anos de escritório na ordem, mas 110 anos de história da minha família no direito. Então começou com meu bisavô em 1911, depois meu avô, meu pai, nós demos início à 4ª geração da família no escritório e no direito, né? Então já vem de tempos. Então, primeiro agradecer a todos, porque sem a ajuda de todas essas pessoas, sem essa união, a gente não teria conquistado. Esse é o primeiro requisito, a união, né? Depois, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Nossa área é uma área muito difícil, a área do direito, então é uma área que a gente demanda muita atenção, um atendimento muito próximo do cliente, entendendo o negócio do cliente. Eu também sou empresário, isso ajuda, né? Porque além de advogado, sou empresário, tenho outros negócios. Então, entender o negócio é muito importante, estar próximo do cliente, viver a dor do cliente, como se a dor fosse nossa. Então, isso é importante, que os advogados entendam isso, e nossa equipe, nossos sócios, todos compreenderam isso. E eu acho que esse é o diferencial, continuar crescendo, expandindo, dar oportunidade para quem chega e trabalhar com ética, seriedade, muito esforço. Eu acho que esse é o segredo aí para qualquer coisa dar certo. Mas, Walton, notoriamente o escritório ele se consolidou na área trabalhista, mas com esse projeto de expansão, evidentemente, para poder ter mais 40 anos, outras áreas estão sendo aí difundidas e hoje a gente já sabe. Você pode citar aí para nossos queridos telespectadores? O escritório nasceu, cresceu e se consolidou, né, na área trabalhista, mas já de alguns anos, especialmente pensando na reforma que ocorreu na legislação trabalhista, a gente veio aumentando as áreas. Hoje o escritório tem uma área de previdenciária, muito boa. O escritório tem uma área de compliance e LGPD, né, Lei de Proteção de Dados, aí estão na moda, estão no momento, não em voga. Tão crucial. Tão crucial. E uma área de direito empresarial, né? Fusões, aquisições, recuperação judicial. Então são áreas novas, porém já consolidadas, com equipe muito boa, com sócios, e que fazem com que o escritório continue crescendo, né? Perfeito. Não só crescendo, como sendo também premiado na pessoa de Walton Pessoa e do próprio escritório. Me fala um pouquinho, parece que recentemente foi feito aí, eleito Walton Pessoa como o advogado mais, digamos assim, requisitado, né? Mais lembrado, e também o escritório Pessoa e Pessoa. Eu queria que você também citasse isso, porque eu acho muito importante, gente, que a gente esteja aqui falando sobre essa questão da perpetuidade, como se consegue estar moderno com 40 anos de vida, né? Sai uma pesquisa anualmente, a revista Análise Advocacia, ela entrevista as 1.500 maiores empresas do país, faz uma pesquisa de satisfação com os advogados e escritórios por área de atuação, né? Então, o Pessoa e Pessoa, pelo 3º ano seguido, foi eleito o escritório mais admirado do Brasil na área trabalhista. E, para minha sorte e honra, e agradeço aí a todos os clientes que manifestaram sua posição, eu também fiquei entre os advogados mais admirados do Brasil na área trabalhista. Em 2010, nós conversamos, os sócios, né, e definimos nossa missão, nossa meta, que era estar entre os mais admirados. Nós não queríamos ser o maior escritório trabalhista do Brasil, mas estar entre os mais admirados. Perfeito. E para isso, implementamos uma sede em São Paulo desde 2012, começamos o projeto São Paulo. Em 2014 abrimos a primeira sede própria e depois de 6 anos aí já tem
3 anos seguidos que nós somos, aí, com muito orgulho, para a Bahia e para nós todos, eleitos como o escritório mais admirado do Brasil na área trabalhista. E fomos recentemente na área de consumidor também, que é uma área muito importante do escritório. Fomos também eleitos na área consumerista também pela revista Análise desde o ano passado. Perfeito. E aí eu venho com um detalhe que é super importante para quem nos vê. A questão de uma empresa que não deixa de ser uma empresa com sucessão e familiar. Como resolver esse entrave? Como tratar para que quem está nos vendo aqui poder resolver, que também deve viver alguns dilemas como esse? Toda empresa familiar tem os seus problemas, né? Mas eu diria que eu acho que esse é o grande segredo também do nosso sucesso até hoje, é que essa união familiar que se transportou para todos os integrantes do escritório. Somos uma família, obviamente com todas as dificuldades que uma empresa familiar tem, mas conseguimos conviver e sempre conseguimos ao longo desses anos todos com muita harmonia. Somos amigos fora do escritório, temos nossas divergências dentro do escritório, mas somos sempre unidos e é essa união que faz com que a gente chegue até aqui. Já tem o Valtinho aí preparando para a sucessão? Já, quinta geração, tem uma filha, Letícia Pessoa, está fazendo direito, tem um sobrinho também, Roberto Matias, que também está fazendo direito. Então, temos aí a quinta geração já se preparando e se formando para dar continuidade aí ao negócio. Entrando mais agora um pouco no fruto da questão. E aí, algumas questões. A gente tem aí uma reforma trabalhista, acho que 2017. Final de 2017. Como se está levando isso? A gente está evoluindo. Muito se fala também de que há uma discussão de que a lei, de que a justiça do trabalho tem que findar, que são poucos países que hoje ainda a praticam. Qual é a visão de Valton Pessoa sobre isso? É impossível que a Justiça do Trabalho acabe, porque os trabalhadores precisam, né, de uma proteção. Nós temos o judiciário, temos juízes, temos o direito trabalhista consolidado, que precisa de um judiciário especializado. Então, eu acho que essa possibilidade ela não existe, ela é remota, ela não tem chance nenhuma de acontecer, né? Porém, houve uma reforma em 2017 muito importante, que atacou um dos principais problemas na Justiça do Trabalho, que era o excesso de demandas que existia na Justiça do Trabalho. Que, de fato, Azevedo, existia, na verdade, um estímulo às reclamações trabalhistas, porque o empregado ele não pagava custas para dar entrada na ação, ele não pagava o advogado dele para entrar com a ação, ele só paga ao final do que ganha, e ele não pagava ao advogado da empresa, o chamado honorário de sucumbência, que em todas as outras áreas, quem entra com a demanda e perde tem que pagar os honorários do advogado da parte contrária, e isso também não existia na Justiça do Trabalho. Então, um dos pontos principais da reforma foi incluir esses honorários de sucumbência. Isso fez com que o número de reclamações diminuísse muito, cerca de, em média, 40%, 40% a 50% do número de reclamações diminuiu. Isso dá uma ajustada, de fato, no maior problema, que era o número de demandas, né? De fato, não havia nenhuma dificuldade para se reclamar, nenhum custo para se reclamar. Isso acabava motivando ações aventureiras, muitos pedidos e muita demanda, enchendo a Justiça do Trabalho de ações e um custo muito alto também para o país, né? Então, acho que isso aí deu uma melhorada, deu uma resolvida, acho que agora as coisas estão indo no caminho certo. Mas me fala um pouquinho, e também houve um processo muito grande, aí não só na trabalhista, mas em todas as áreas que eu vejo do judiciário, a questão da digitalização, ou seja, das coisas poderem ser processadas, evidentemente, de maneira mais digital. Como isso, de alguma forma, pegou, tem melhorado, gerou muito desemprego para os advogados ou não? Como é que é essa adaptação? Hoje a tecnologia é fundamental para o direito, né? Você que está começando agora e quiser ser advogado, tem que saber que a tecnologia tem que andar aqui debaixo do braço. De fato, a tecnologia está muito aparelhada e o direito tem que acompanhar isso. Hoje todos os processos são digitalizados. De fato, houve uma diminuição aí do mercado de trabalho para os advogados do interior especialmente. O que aconteceu também com essa pandemia, porque as audiências virtuais, audiências por vídeo, também estão diminuindo o campo de atuação desses profissionais, e nós temos que estar atentos a isso, porque são profissionais que precisam disso e merecem, e uma justa remuneração e trabalho, mas a tecnologia está tomando conta e a gente precisa estar acompanhando essa evolução, né? De fato, houve uma digitalização e os processos e o dia a dia dos advogados, os despachos com desembargadores, com ministros, todos através de vídeo. Então, essa pandemia trouxe também mais essa importante mudança aí que vai precisar acompanhar daqui para frente. Outro ponto que você falou aí muito bem, Valton, com relação à pandemia, e aí vem um ponto que está se discutindo em todas as conversas que a gente está tendo aqui no Band Empresarial com todos os entrevistados, a questão do home office. Então,
Lá na empresa que milita mais na área do imobiliário, a gente também tem os corretores que estão fazendo o trabalho, etc. E como é que fica essa relação da vinculação com esses empregados? Tem empresa como a XP, que você fez uma live maravilhosa, que informa que só vai se pensar em as pessoas no escritório a partir de janeiro. Então, como lidar com isso? Quais são as relações de trabalho com relação ao home office? Esse tema, que era um tema novo, porque veio com a reforma trabalhista de 2017, o teletrabalho, ganhou agora uma importância muito grande com a pandemia. Primeiro é importante separar ou distinguir home office de teletrabalho. Teletrabalho é o trabalho preponderantemente fora das instalações da empresa ou fora do local de trabalho. Preponderantemente, ou seja, você tem que trabalhar pelo menos 3 dias em casa. Tá? O home office não, é aquele dia que você trabalhou em casa, trabalhou fora, você pode trabalhar em serviço externo, enfim. São distintos, né, as figuras do home office e do teletrabalho. O teletrabalho é o trabalho tão preponderantemente, é uma realidade, eu acho que todos nós, eu acho que não vai ser no exagero e da forma que as pessoas estão falando, porque é muito difícil trabalhar em casa todos os dias. Tem gente que se adapta bem, tem gente que não se adapta, tem gente que prefere. Então o sistema híbrido que eu tenho visto das empresas é esse que vai prevalecer, ou seja, alguns dias em casa e alguns dias na empresa, mas nós precisamos de uma regulamentação, porque a legislação trabalhista tem algumas lacunas ainda, embora autorize o teletrabalho. Importante, depende da anuência do empregado para ser o regime de teletrabalho. Então, o empregado precisa anuir, não durante a pandemia, mas pós-pandemia, precisa da anuência do trabalhador. E precisa regulamentar, a lei ainda precisa vir regulamentar algumas coisas, como, por exemplo, as despesas. Quem paga o computador? O computador, a internet. Tá? Porque a lei, ela disciplina que as partes deverão pactuar isso. Certo. E no mundo do trabalho isso é difícil, porque o judiciário interpreta de outra forma. Então, para o trabalhador que ganha mais de R$ 12.200, que é o dobro do teto previdenciário, esse sim ele pode disciplinar com a empresa a regra que quiser para essas despesas. Para o empregado que ganha menos do que isso, a jurisprudência trabalhista tem entendido que o que ele teve de custo a mais para viabilizar esse trabalho, a empresa tem que pagar. Então, se ele não tinha um computador e precisar comprar, a empresa paga. Se ele tinha internet já e precisar dar um upgrade na internet, a empresa paga. Se ele pagava a luz de X, aumentou a luz, a empresa tem que pagar a diferença. Então, o plus que o trabalhador teve para viabilizar o trabalho em casa, o judiciário trabalhista tem entendido que a empresa deve suportar, porque ela tem um ônus da atividade econômica. E a questão da hora extra? Eu não posso deixar de perguntar a questão de hora extra. O funcionário está lá, o colaborador está lá e trabalha hora de madrugada, você manda um WhatsApp. Essa pergunta é excelente, funciona? Porque a lei trabalhista que regulamenta o teletrabalho, ela expressamente exclui o trabalhador do regime de teletrabalho do enquadramento em horas extras. Então, em tese, não tem direito às horas extras. Por quê? Porque a empresa não tem como controlar o horário de trabalho do empregado que está em casa. Porém, existem formas de controle. Então, se a empresa exige, por exemplo, que o empregado aponte o horário que abriu o seu computador e que encerrou o seu computador, que faça um relatório diário. Então, isso pode sim, desde que haja uma comprovação de trabalho extraordinário, gerar o pagamento de horas extras. Por isso que as empresas têm que ter muito cuidado em fazer esse controle, porque ao fazer, pode sim, em que pese a lei, afastar o regime. Se houver um controle, ele terá que pagar as horas extras. Estão vendo aí, né, gente? Muita coisa vindo daqui do nosso Band Empresarial, através do meu querido Walter Pessoa, a quem eu agradeço demais, Walter, esse rápido bate-papo, mas que quanta coisa que não sai quando a gente tem conteúdo. Obrigado por sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, qualquer tema, um programa, você está de parabéns, está um sucesso, obrigado. Todo mundo comentando muito bem, e para mim foi uma honra estar aqui, honra dupla em prestigiar você e prestigiar a Band também, que é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande. E passa rápido, está acabando aqui o nosso Band Empresarial deste sábado, mas acabando aqui nas nossas redes sociais, no programa Band Empresarial, que vai estar no YouTube, nas redes sociais, você vai poder assistir tudo o que passou aqui hoje. Band Empresarial, fique com a gente.